Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da hora em que você está assistindo este encontro. Me chamo Eduardo Ferreira, sou professor de Processo Civil 3 da Faculdade ProMinas, em Montes Claros, Minas Gerais. Estamos aqui hoje, no dia 19 de novembro de 2020, às 19 horas e 13 minutos, iniciando a gravação desse meu encontro que eu estou tendo com meus queridos amigos e alunos do sexto período da Faculdade de Direito da ProMinas. Hoje, ainda estamos aqui nessa modalidade remota por conta da pandemia do coronavírus, que tem nos impedido de encontrarmos pessoalmente, mas que não é impedimento para a gente dar continuidade no nosso conteúdo. Por isso, conforme antecipadamente informado a todos os presentes, esse encontro está sendo inteiramente gravado e posteriormente eu estarei disponibilizando para vocês lá para os meus alunos da ProMinas, como um estudo dirigido não avaliativo no pincel atômico, e para os meus alunos da ProMinas e para todos os meus alunos também vai estar disponível lá no meu canal do YouTube, o Eduardo Ferreira, para que vocês possam, caso entendam necessário, reassistir este encontro e absorver ainda mais este conteúdo. Nessa nossa caminhada, também afirmo para vocês que desde hoje de manhã está disponível um material de apoio, em especial para os alunos da ProMinas, lá no Pincel Atômico, para vocês aprofundarem o conhecimento e terem acesso ao texto da lei. Hoje, nós vamos falar sobre satisfação, suspensão e a própria extinção do processo de execução. Situação que finaliza a nossa ementa, uma vez que hoje, já com saudosismo, eu falo que é o nosso último encontro de matéria nesse semestre. Fernanda falou aqui que hoje é o prazo. A questão do terceiro T10, hoje é o prazo, viu, pessoal? Fiquem atentos aí, tá bom? Sobre o nosso encontro, nós vamos começar a caminhada falando do que seria efetivamente a satisfação do crédito. Eduardo, o que é satisfação? A satisfação é o grande objetivo do processo. A execução, ela tem o objetivo de satisfazer um eventual crédito, um eventual direito que um exequente possui e que aquele executado não pagou de forma voluntária, não cumpriu de forma voluntária. E aí, o artigo 904 do CPC, ele fala para a gente, como está aí na telinha para vocês, que a satisfação do crédito exequendo, ela far-se-á, primeiro, pela entrega do dinheiro, segundo, pela adjudicação dos bens penhorados. Então, aqui deixa claro as duas situações que geram a satisfação de um crédito, a satisfação de um direito de um exequente. É com pagamento em dinheiro ou mesmo com a adjudicação de bens, tá bom? Ah, Eduardo, mas e a questão que envolve obrigações de fazer, não fazer, entre outras questões? Aí é com o cumprimento das obrigações, a entrega das coisas também, tá bom? Só que além de falar aqui dessa satisfação, eu tenho que deixar claro que além do pagamento em dinheiro, eu também tenho a questão da adjudicação. E só para lembrar, o que é a adjudicação mesmo, pessoal? Me lembra aí? Eu vou adjudicar. Estou vendo aqui minha grande amiga de todo o semestre, Maria Tereza, firme e forte aí, toda chique hoje, com a roupa aí estilosa, um fundo diferente. Maria Tereza está inovando a cada vez, viu? O meu fundo está o mesmo fundo, você já deve estar até cansado. Não, se bem que eu mudo o mundo, né? Tem aula que eu dou local diferente, mas Maria, gostei de ver, show de bola. Pessoal, a adjudicação, eu tenho certeza que todo mundo aí tá doido para falar, eu vou falar agora, mas aí talvez o microfone não tá ligando, eu tenho certeza que é por isso. Com certeza. Ah, Eduardo, mas e o teclado? Eu sei que vocês estão digitando aí, mas não está conseguindo. A adjudicação é quando o exequente, ele pega o patrimônio para ele. Vocês lembram disso? Estou vendo aqui também chegando na área, câmera ligada, companheira dessa caminhada, Renata e Maria Tereza, os dois exemplos que a gente dá na sala de aula, todo exemplo é Maria Tereza, é Renata, já está até quase, aí você pode virar e falar, Eduardo, é perseguição já, só tem nós duas? É porque automaticamente com as câmeras ligadas, eu lembro automaticamente, facilita, tá bom? Mas obrigado também, viu, Renata? Muito obrigado. Pessoal, em relação a questão aqui, a adjudicação é quando um exequente
há uma penhora em algum patrimônio do executado, em vez de tentar fazer alienação, o que o exequente fala? Ou, eu quero para mim. Simples assim. Isso pode acontecer, sim ou não? Pode. É um dos atos de expropriação de patrimônio, nós já vimos isso. E aí, coloca-se aqui como uma das situações que vai gerar, que vai ocasionar essa obrigação, essa satisfação da obrigação aqui no processo de execução. Tá bom? Maravilha. Caminhando ainda no CPC, nós temos que falar do artigo 905. 905 fala assim: o juiz autorizará que o exequente levante até a satisfação integral do seu crédito o dinheiro depositado para assegurar o juízo ou o produto dos bens alienados, bem como do faturamento de empresa ou de outros rendimentos de coisas ou empresas penhoradas, quando o quê, pelo amor de Deus? Aí traz os dois casos aqui. Primeiro, quando a execução for movida só a benefício do exequente singular, a quem, por força da penhora, cabe o direito de preferência sobre os bens penhorados e alienados, e a segunda hipótese, quando não houver outros bens alienados, outros privilégios, preferências que estão instituídos anteriormente à penhora. O que quer dizer isso? Vamos lá, antes de falar do parágrafo único, antes da gente aprofundar aqui os detalhes do artigo 905. Lá no parágrafo único fala que durante o plantão judiciário, vedar-se a concessão de pedidos de levantamento de importância em dinheiro ou valores ou de liberação de bens apreendidos. Vamos entender aqui. Nós estamos falando do tópico da lei que trata sobre a satisfação de crédito. E aqui, no artigo 905, está falando como é que eu vou poder satisfazer. Por exemplo, quando o exequente, ele solicita que eventuais valores que já estão no processo, exemplo, um depósito, exemplo, uma penhora foi feita a alienação, o valor daquela venda está depositado em juízo, aí eu, como exequente, vou lá e solicito o quê? Excelência, eu quero fazer o levantamento desse valor. Eu quero que esse valor efetivamente venha já participar do meu capital, do meu patrimônio, eu quero isso. E aí? Eu quero sacar o dinheiro, posso fazer isso? Claro que pode, mas também você tem que seguir alguns parâmetros. Primeiro, se você for o único exequente, por óbvio que vai ser mais fácil você levantar, porque só tem você. Mas vamos imaginar que como exequentes tem a Hilary, a Jamile, a Luciene, são as 3 exequentes. A Jamile quer levantar o valor inteiro. Ué, gente, e a Hilary? E a Luciene? E aí? Então, concordam comigo que quando tem mais de um exequente, só vai existir o levantamento na cota de cada um e se tiver patrimônio para todo mundo levantar. Tá bom? Levantar patrimônio é o quê? É pegar o valor, por exemplo, está depositado R$1.000, eu vou lá e saco os R$1.000. Simples assim. Pessoal, e além disso, deixa claro que eu só vou conseguir fazer o levantamento se eu tiver realizado uma penhora, mas não tiver nenhuma outra garantia à frente. Vou dar exemplo. Imagina que o Wagner me processou e penhorou um imóvel meu. Só que na hora que Wagner foi penhorar meu imóvel, Fernanda já tinha feito uma penhora nele. Só que Wagner quer pegar aquele bem, de qualquer jeito. Ué, Wagner, calma aí. Quem tem a penhora antes tem preferência. Se tem algum tipo de preferência antes naquele bem, é garantido àqueles que vieram antes, ou que tem aquela garantia, satisfazer o crédito dele antes de você. Então, se tiver alguma garantia, algum outro benefício à frente do seu aqui em relação ao bem, em relação ao patrimônio, você vai ter que aguardar que se satisfaça os outros para chegar no seu. Só que deixou claro aí, para evitar dor de cabeça, que durante o plantão judiciário é proibido, é vedado a concessão de pedidos de levantamento de valores ou de bens. Até porque no plantão, normalmente não é o juiz do processo que está trabalhando. É um juiz plantonista, que está lá para questões de urgência, questões de emergência, aos finais de semana, nos feriados,
também nos recessos forense, à noite, de madrugada, se for necessário. Então, o juiz que está de plantão, ele é vedado a ele analisar pedidos de levantamento de valores, pedido de levantamento de bens. Por quê? Porque pode ser que necessite de uma análise mais minuciosa, mais detalhada, que só o juiz que já está à frente daquele processo poderia fazer. E aí, para evitar que, por exemplo, eu chegue no meio de uma noite, ou no meio de final de semana, Maria Tereza, você é a juíza plantonista, tem um processo em que a Renata é a juíza, mas como você está de plantão, eu quero que você decida. Está lá R$1.000, libera para mim os 1.000? Aí Maria Tereza olha lá, fala, R$1.000, realmente ela liberou. Só que aí Maria Tereza não teve tempo para olhar, porque o processo tinha 5.000 páginas, que esses R$1.000 não era para mim, tinha que ser para mim, para mais 2. Só que aí Maria Tereza liberou, e eu pego o valor e desapareci com o valor. E aí? Olha a dor de cabeça que isso poderia acontecer, ocasionar, concorda comigo? Então, esses pedidos de levantamento de valor, de bens, só podem ser feitos em horários comuns e normais, não se permitindo, em regra, de acordo com o parágrafo único, que se faça através de momentos em que se tenha plantão judiciário. Tá bom? Isso é importante. Por quê? Para evitar maiores dores de cabeça. Lá no artigo 906 do CPC, deixa eu colocar aqui para vocês, deixa eu ver se apareceu. Apareceu já, show de bola aí para vocês, né? No 906 fala que ao receber o mandado de levantamento, o exequente dará ao executado, por termos autos, a quitação daquela quantia paga. O parágrafo único fala que a expedição do mandado de levantamento poderá ser substituída por transferência eletrônica daquele valor depositado em conta vinculada ao juízo para outra indicada pelo exequente. Vamos dar um exemplo. Eu vou lá, penhorou R$100.000. Eduardo, mas já está penhorado, eu quero já garantir meu direito, eu quero ter acesso àquele dinheiro. Eu peço ao juiz e falo assim, excelência, eu quero levantar esse valor. Excelência, eu quero que esse valor me seja dado acesso. Por quê? Porque no processo, a Alessandra está me devendo o valor, e esse valor já foi penhorado, eu quero ter acesso a ele. Eu posso ter? Posso. Aí o juiz vai e faz assim, Eduardo, é permitido então você ir lá e sacar, ou você ir lá e transferir o valor para a sua conta. No momento que eu pego aqueles R$3.000, vocês concordam que no momento que eu assino confirmando que eu vou aceitar, eu estou dando quitação daquele valor para o executado? Sim ou não? Pegou 3.000 da conta do executado. Na hora que eu peço para o juiz para vir para a minha conta, ele vai e expede um alvará, eu vou lá pegar o alvará, automaticamente eu estou dando o quê, pessoal? Eu estou dando quitação daquele valor. Ah, mas e se você não pegar? Se não pegar, o problema é seu. Aí você vai ter que justificar porque que não pegou. Se o juiz te dá um mandado autorizando você levantar valores, você tem que correr atrás para levantar, porque, em regra, vai se considerar que aquele valor ali está quitado. Tranquilo? Então, quando você pega, você vai e já faz essa busca por levantar o quanto antes. Hoje, na pandemia, se fortaleceu muito a possibilidade de transferência bancária para contas. Por exemplo, dos procuradores, dos advogados. Aí o advogado recebe na conta dele, tudo certinho, faz os detalhamentos. Eu, por exemplo, como advogado, quando eu recebo valores, eu recebo, em regra, na conta do meu escritório, algumas vezes nas minhas contas, mas tudo eu tiro nota fiscal para detalhar, porque eu já penso assim, se precisar prestar contas, se precisar detalhar de onde veio o dinheiro, até mesmo para a Receita Federal, a gente tem que ter, como advogado, muito cuidado, porque cada vez mais investigações de questões fiscais relacionadas a advogado têm aumentado. Ô Eduardo, Ô, Maria. Esse dinheiro cai na conta de vocês, vocês têm que pagar imposto por isso ou não? Paga. Mas para evitar que pague impostos maiores, eu deixo tudo declarado, por quê? Porque na hora que eu chego com uma declaração de imposto de renda, seja a minha ou de uma pessoa, da pessoa jurídica que é meu escritório, eu tenho um detalhamento que mesmo que entrou, por exemplo, vamos dar exemplo, R$10.000 na conta, os 10.000 não são meus. Dos 10.000, vamos imaginar que eu cobrei 30%. Aí eu mostro para a Receita o quê? Que minha parte é só R$3.000, que os outros 7 é de um cliente.
Aí, quando eu tiro a nota fiscal, por exemplo, no meu caso, que é uma sociedade que tem CNPJ, é registrado certinho, nas especificações eu coloco assim, serviço jurídico, processo, tananã, tananã, tananã. Por quê? Porque se a Receita me questionar, ué, Eduardo, mas esses 3 mil vieram de onde? Na hora que eu olho a nota fiscal, eu sei o número do processo, até para facilitar para mim, justificar para a Receita. Falar assim, ó, no dia caiu mesmo a mais, mas já conto com essa sentença, esse documento. Aí eu tenho elementos para provar. E aí a tributação que é paga pelo meu escritório, mas em relação ao que ele vai receber. Quando se faz levantamentos, em especial na Justiça Federal, eles já fazem também descontos automáticos de imposto de renda. Tem alguns que são favoráveis, eu fico um pé atrás, porque, deixa eu explicar, quando eu faço um levantamento de valor, de honorários, em especial honorários comercial, eu sou a pessoa Eduardo Ferreira, advogado. Mas eu tenho uma sociedade que é a Sociedade de Advogados. A minha sociedade tem a OAB própria, tem a OAB 4072. Está metida, né? OAB MG 4072 ou 79. Agora até esqueci qual que é a OAB, ó, pra você ver a cabeça como é que tá ruim, né? Sangue de Jesus. Só que, além de OAB, o meu escritório tem CNPJ. E eu me organizei, porque não é barato para fazer isso, para quê? Exatamente para ter diminuições tributárias. Por quê? A tributação, vou dar exemplo de imposto de renda, é 27,5%, que eu estava sendo custeado, 27,5% de um valor que eu recebo uma pancada, concordam comigo? Eu acho isso uma injustiça. Você sabe a situação financeira minha, para a Receita Federal ficar querendo pegar 27,5%. Nós temos até que fazer um protesto, hashtag libera a Receita, libera o professor Eduardo, o homem é tigre, deixa o homem trabalhar. Eu sou nessa época de política, essas frases todas foda. Deixa o homem trabalhar. Ô, gente, o homem tá trabalhando, deixa o homem trabalhar. É lógico que ele vai continuar trabalhando, ninguém vai proibir, não é? Que besta, essas frases de campanha eleitoral são emocionantes, né? Pessoal, quando eu montei minha sociedade, a vantagem também da questão tributária é que somou tudo no mesmo imposto e diminuiu para 4,5%. Então, é uma diminuição considerável. Então, na hora que a Receita desconta automaticamente o imposto, ela desconta como pessoa física, lá quando é na federal, é porque é safadeza mesmo, é para te pegar maior valor. Mas eu me organizei, me estruturei para ter uma sociedade empresária exatamente para diminuir tributação. Você gasta mais em outros pontos, mas você se organiza melhor. Porque, igual a minha sociedade, por não arrecadar ainda mais de 4 milhões, 3 milhões por ano, ainda, né? Vamos pegar com Deus, oh Deus, oh Jesus, Deus, eu quero é pagar aquela IGF, Imposto sobre Grandes Fortunas, a gente quer isso. Por quê? Você virar para seus amigos e falar, não estou aguentando, aquele IGF, o que é IGF? Imposto sobre grandes fortunas, está me destruindo. Ué, você paga? Ué, infelizmente, você acredita? Aí o povo já olha para você de outro olhar, tipo assim, nossa, eu também, viu? Ai, sangue de Jesus tem poder. Gente, só que eu me organizei para exatamente diminuir tributação, porque hoje contas bancárias cada vez mais estão sendo analisadas. No meu escritório, por exemplo, gente, de verdade, se espirra, eu tiro nota fiscal. Eu faço uma consulta, vou dar exemplo. Imagina se fosse isso, R$ 300 a hora. Vamos imaginar. O atendimento só de conversar é o que eu normalmente cobro 1 hora de atendimento. E 1 hora de atendimento, eu tiro nota fiscal. Aí você vai virar para mim e falar, então, mas R$ 300 você vai tirar nota fiscal? Eu tiro de R$ 10 se você for lá. Por quê? Porque eu prefiro ir pagando aos poucos, igual você vai pagando certinho, do que tomar uma multa. As multas são violentíssimas. Em regra, é 150% do que foi sonegado, além do que foi sonegado, além de juros. Então, na hora que você toma um susto, eu vou dar um exemplo. Eu tenho um cliente que devia, acho que 100 mil. Quanto que ele está devendo hoje? Porque ele não pagou? 480 mil. Tributo, imposto.
Entende? Então, eu tenho muita cautela e até recomendo para vocês terem. Aí você vai virar para mim e falar, Eduardo, mas aí você é doido? Não. É melhor pecar pelo excesso. Eu falo isso porque desde o começo da minha advocacia, eu fiz assim. Desde o começo, eu registrei minha sociedade, fiz tudo certinho. Por quê? Porque eu quis fazer diferente, porque no final vira uma bagunça, pessoal. E eu costumo falar, eu brinco com minha sócia, quando chega todo mês um imposto, ai meu Deus, vai ter que pagar isso aí de imposto, eu falo, vão agradecer a Deus. Porque se está pagando imposto, é porque está entrando dinheiro. E nós, como operadores do direito, eu falo que nós temos uma dádiva, pessoal. Igual, por exemplo, eu tenho uma estrutura física de escritório, de curso físico também. Lógico que isso gera gasto. Mas nós temos uma profissão em que a gente não tem que comprar produto para vender. A gente não tem duplicata para pagar de produto. Eu tenho família comerciante, minha família toda foi comerciante. Meu avô tinha loja de tecido, minha família é toda comerciante, toda, da parte de pai. Quem mexe com o comércio sabe como que não é, como que é difícil. Porque vendendo ou não vendendo é duplicata, tem que pagar, é pagamento, é boleto, é boleto, é boleto, aí você tem que comprar mercadoria, tem que aproveitar a promoção. Nós que operamos o direito, nós não temos isso, nós temos que investir no quê? Conhecimento, livros, mas concordam comigo que eu não preciso comprar um produto para vender, um produto sou eu. E isso é interessante. Por quê? Porque aí facilita que a gente seja organizado para evitar maiores dores de cabeça lá na frente. Tá bom? E eu falo isso de verdade, já pensando em sociedades empresárias, porque eu também dou aula em outra instituição de direito econômico. Ontem, por exemplo, eu estava ensinando com os alunos sobre os procedimentos para punição de questões que envolvem infrações à ordem econômica, por exemplo, de grandes empresas que se unem, que tentam acabar com a concorrência. As multas chegam até 20 milhões de reais. Então, o sistema brasileiro ele é feito para te destruir. Eu costumo brincar no Brasil que a gente luta não é só contra os concorrentes, a gente luta é contra a carga tributária, a gente luta é contra a prostituição da profissão de valores irrisórios que são cobrados em muitas questões. A gente luta contra a desigualdade de algumas pessoas que tentam utilizar de formas antiéticas. A gente luta contra muita coisa. Então, por isso que é bom estar tudo muito bem organizado, certinho, porque aqui na hora que chega no procedimento de finalização do processo, vai receber valor, vai entrar numa conta, você se organiza para que seja feito, mas que você não tenha prejuízo. E até porque também outro detalhe, pessoal, e aí, aqui nós estamos terminando o 6º período, você já está no 7º praticamente. Todo mundo aprovado já, se Deus quiser, né, gente? Fechando a prova, quem vai fechar a prova aí em nome de Jesus Cristo? Sangue de Jesus. Eu profetizo. Fala assim, profetizo. Deus é mais. Amém. Ah, meu Deus, ilumina. Pessoal, o dia desse eu fui fazer a prova e eu errei todas as questões. Tô brincando, imagina. Imagina o professor falando, eu fui fazer a prova. Que prova? A sua. Eu errei Então, todas. já que você já fez a prova, você pode passar o gabarito, né? Vou passar o gabarito, mas cuidado, porque eu errei todas. Brincadeiras à parte, vocês vão tirar de letra, eu tenho certeza. Só que nós estamos aqui no 7º período já, 7º período, olha que maravilha. Logo, logo, todo mundo aí no mercado, rico, ganha dinheiro, helicóptero, carrão, todo mês depositando um dinheiro na conta do professor Eduardo, com certeza vai ter... Glórias a Deus. Ô, Jesus, eu dou vontade até de rezar aqui agora, mas vamos focar na aula, oh, meu Deus do céu, vamos lá, Deus. Pessoal, cuidado, viu? Por mais atenção e carinho que seu cliente tenha, cuidado, viu? Só te falo isso. Lembre que você tem dever de prestar contas. Até para isso você tem que ser organizado. Meus clientes, por exemplo, quando finalizo o processo, antes dele me pedir, eu já dou uma prestação de contas para ele. Na cara. Ah, mas ele não está desconfiando de você, tem nada a ver, não. Você tem dever de prestar conta, sim. E se ele te exigir, não faz cara feia, não. A lei determina que você tem que prestar conta. Então, até para isso, principalmente essa finalização, você tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque já há casos, infelizmente, de advogados que tiveram problemas de pegar uma parte, aí já não são advogados, são criminosos que têm OAB.
Aí não é advogado. Tá bom? São pessoas que pegam valores dos clientes, e isso tudo, até para evitar qualquer dor de cabeça, você tem que estar tudo muito bem organizado. Se alguém questionar, você tá tudo certinho lá. Tá bom? Dica aí para o futuro, porque daqui a pouquinho vocês estão aí enriquecendo essa advocacia. Quero ver todo mundo aí rico, nas festas da OAB, todo mundo chique, eu falando assim, ó, tá vendo aquele ali, ó? Aquela ali? Eu conheço, viu? Conheço aquele ali, ó. Vê lá, ó. Conheço. De onde você conhece? Amigo demais meu. Quer ver? Vem cá. Aí vocês me cumprimentam, ó. Meu amigo, tá vendo esse advogado, essa advogada rica aqui? Pessoal, Deus é mais. Hillary colocou que essa bênção caia sobre nós, em nome de Jesus. Pessoal, seguindo aqui nessa questão da satisfação, o artigo 907 lá do CPC fala pra gente que, no que diz respeito aqui a essa questão, pago ao exequente o principal, os juros e as custas, além dos honorários, a importância que sobrar será restituída ao executado. Como assim, Eduardo? Vocês lembram que eu falei que pode ser que eu penhore um bem? Vamos dar exemplo. Penhorei o carro da Rafaela. Eu não quis adjudicar. Vamos imaginar isso. Não quero adjudicar o carro da Rafaela. Então vai fazer o quê? Vai para a alienação. Concordam comigo? Vocês lembram disso? Aí vai lá, vendeu. Aí vamos imaginar que pegou 30 mil reais, conseguiu comprar, alguém comprou por 30 mil reais aquele carro de Rafael. O dinheiro está onde? Depositado na conta judicial. Tranquilo? Só que a dívida, com as custas, os honorários, com tudo, que a Rafaela tinha comigo, que ela tem comigo, é de 23 mil reais. E aí? 23 é mais ou é menos que 30? Sangue de Jesus, né? Bateu a dúvida aí? Foi? Toma vergonha da sua cara, né? Pelo amor de Jesus Cristo. Eu sei, só para ter certeza, viu, gente? 23 é menos que 30. Ah, eu tava com dúvida. Para. É menos. Sobrou quanto? Bateu a dúvida aí de novo, foi? Toma vergonha na sua cara de novo. 7 mil. Ah, mas já que piorou, deixa os 7 mil para mim, né? Toma vergonha na sua cara lá, que você é usurado, bandido, safado. Por quê? Se paga tudo e sobra dinheiro, não vai para exequente, não é festa, não, viu, gente? Não é farra, não. O que sobrar depois de pagar tudo, o que vai acontecer? Vai voltar para o executado. Ué, gente, pelo amor de Deus. Aqui, lembre-se, aqui não é vingança privada, aqui não é guerra, aqui não é tiro, porrada e bomba, não, que é isso. Aqui é a busca pela satisfação de um crédito, de uma obrigação, e se eventualmente ficar sobrando algo, isso deve ser devolvido para o executado. Tranquilo? Maravilha, então, que está no 907. Por sua vez, lá no 908, fala para a gente que, havendo pluralidade de credores ou exequentes, se tiver mais de um exequente, o dinheiro será distribuído e entregue de acordo com a ordem das respectivas preferências. Aí eu vou fazer uma lista de preferência. Por exemplo, quem é dívida alimentar vai estar à frente. Por exemplo, quem coloquei duas vezes o parágrafo primeiro e segundo, deixa eu ver. 908, parágrafo primeiro e segundo, coloquei o parágrafo primeiro duas vezes. Problema, né? A pessoa está com problema. Quando se trata de mais de um exequente, eu vou olhar quem é que tem preferência, quem tem preferência vai na frente. Se eu tenho, por exemplo, dívida alimentar, se eu tenho, por exemplo, dívidas reais, tudo isso vai ser analisado aqui e eu vou ter que garantir a ordem de preferência, tá bom? Uma das questões, imagina, a Renata fez a penhora, a Maria Tereza também fez a penhora. Quem fez a penhora antes tem o benefício de receber antes, se não tiver nenhuma preferência, entendeu? Porque pode ser que a Maria Tereza fez depois, mas Maria Tereza é uma dívida alimentar. E a da Renata não é. Lógico que alimentar vai ter preferência também. Então, quando tem mais de um mais de um exequente, vai se fazer a divisão de valores em relação àquele bem, tá bom? Para fechar essa questão da satisfação, o artigo 909 determina para a gente que o exequente formulará as suas pretensões que versarem unicamente sobre o direito de preferência e anterioridade da penhora, apresentando as razões
para o juiz decidir. Isso aí é quando tem mais de um exequente, quando você tem algum tipo de dúvida. Ah, eu que tenho que receber antes? Não, é Wagner que tem que receber antes que Hillary. Não, mas a Hillary fala, não, sou eu que tenho que receber antes. Quando tiver algum tipo de conflito de quem é dos exequentes que tem que receber antes, os exequentes vão fazer uma petição, informando para o juiz o porquê que ele tem que receber antes dos outros, e aí o juiz vai sentar, analisar e verificar quem é que vai fazer uma listinha. Simples assim, a lista. Vai receber primeiro quem? Fernanda, depois Hillary, depois Jamile. E é lógico que o juiz não vai só apontar o dedo, né, gente? Vai falar, é Hillary por quê? Por causa disso, por causa do documento tal. Jamile, por causa disso. Aí o juiz vai criar uma ordem, uma filazinha para receber o valor, e lógico que vai justificar a posição de cada um daqueles que vão estar lá naquela lista. Tá bom? Perfeito, então. Satisfez a obrigação? Show de bola! Processo terminou, que maravilha, que lindo. Beijos. Gente, perfeito. Antes da gente falar da outra matéria, quero saber, conseguiu entender essa? É a conclusão, é a finalização da execução. Me fala aqui se entenderam. Denilson falou que sim. Maravilha, então. Show de bola. Se tiver dúvida também, vocês podem me falar, tá bom? Wagner falou que sim, perfeito. Então, vamos caminhar para falar de um outro, já caminhando para a segunda e última parte da aula, que é sobre a suspensão e extinção do processo de execução, que também é muito importante. Porque agora, nós estávamos falando de quê? Satisfação de crédito. Tranquilo? Agora nós vamos começar a bater um papo sobre suspensão do processo de execução, primeiramente, tá bom? Vamos lá. O artigo 921, ele fala para a gente as situações que vão gerar suspensão do processo. E inicia com 5 incisos para a gente lá. E os 5 estão aí, o artigo 921 está aí para vocês no nosso chat. Fala assim, suspende-se a execução, primeiro, nas hipóteses do artigo 313 a 315 do CPC, quando couber, né, pessoal? O 313 é o que fala da questão da suspensão do processo como um todo. Por exemplo, quando houver morte ou perda da capacidade processual de uma parte, se tiver acordo entre as partes falarem, vão suspender o processo por um determinado período para a gente tentar, por exemplo, fazer uma negociação. Quando for aceita um incidente de resolução de demandas repetitivas que tem chamado a atenção. Outras questões, por exemplo, quando se estiver discutindo questões que envolvem impedimento ou suspeição, o processo vai ficar suspenso. Quando o advogado é responsável pelo processo, professor, o único patrono, pode falar. É Denilson. Oi, Denilson. A confusão aqui na execução contra a fazenda, que é 909. Aí você já pulou para... É porque a execução da fazenda e as outras, Denilson, eu sei que está aí no arquivo, mas é porque nós vimos naquelas aulas que a gente tratou de execuções em espécie. Aí a gente falou da fazenda, vocês lembram? A gente falou de alimentos, a gente falou de obrigação de fazer, não fazer, entrega de coisa, que aí a gente falou de algumas execuções diferentes, entre elas a da fazenda, que é o 909, 910 e o 534, 535. Tá bom, Denilson? Beleza. Mas pode pular, eu acho que ficou no material, mas pode já pular, porque essa parte a gente já comentou. É tanto que eu acho que no material também, depois de execução de fazenda, tem execução de alimentos, não tem? E aí a gente já viu isso, a gente teve aula só para isso. Combinado? Show de bola! Vamos seguindo. Lá no 313, então, são as questões de suspensão como um todo, de qualquer processo em regra, né? São situações que são previstas lá, nos 10 incisos que estão lá. Por exemplo, suspende processo se tiver um único advogado e virar pai, ou uma única advogada no processo e ela tiver grávida, tiver um filho, por exemplo. São novidades que chegaram no ano de 2016, mas é interessante. Também, outras questões que lá estão elencadas, se enquadrarem aqui também, suspende a execução, tá bom? O artigo 921, no inciso 2º, ainda fala que a suspensão vai ser, a execução, perdão, vai ser suspensa também, no todo em parte,
quando recebidos com efeito suspensivo, os embargos à execução. Eduardo, o que é recebido embargos à execução? Embargos à execução, vocês lembram que é a defesa do réu. Vocês lembram disso? Do executado. O executado é executado, ele vai se defender, ele tem os embargos à execução. No cumprimento de sentença, chama impugnação ao cumprimento de sentença. Aqui, você lembra que a gente, quando tratou dos dois, falou que, em regra, eles não suspendem a caminhada dos processos de execução, né? Mas podem ter efeito suspensivo. Vocês lembram disso? Que é possível. Aqui está só deixando claro que, se receber o efeito suspensivo em embargo à execução, vai suspender o caminhar do processo de execução. No da Fazenda, suspende automático. O juiz suspendeu um processo meu, todo feliz, animado. No último dia de noite, último dia do prazo, a Fazenda apresentou defesa. Quis morrer na hora, porque eu falei, mas não é possível. Já tava sentindo o quê? Rico, né? A advocacia tem isso também, viu? Você fica rico, fica pobre. Fica rico, fica pobre. Fica pobre, pobre, rico, pobre. Não é fácil, não. São grandes emoções. Eduardo, deixa eu te fazer uma pergunta aqui que está dando. Tem diferença de uma ação para uma petição? Está falando da nomenclatura? Sim. Sim. Se você for parar para pensar em nomenclatura, petição é qualquer forma de exteriorização de alguma vontade ou de algum objetivo, de algum requerimento para o juízo. A ação é a conceituação do direito que você tem de buscar a chancela do Poder Judiciário quando tiver algum tipo de conflito ou situação em que é necessário o Judiciário analisar. A ação é um direito. Petição seria um mecanismo em que eu vou utilizar para buscar alguma questão dentro de um processo. É igual a diferença que se faz entre processo e procedimento. Um seria a laranja. Acho que eu até dei esse exemplo para vocês. Exemplo? E o outro seria o suco de laranja. Eles parecem, mas não são iguais. Quando eu falo ação, é um direito de buscar o Poder Judiciário. Se a gente for analisar a técnica. Você falou aí da impugnação à sentença e dos embargos, porque eu não consegui enxergar semelhanças ali, não. Eu só vi que um tem a impugnação da sentença, ao cumprimento de sentença, você entra com uma ação, né? E os embargos com uma petição. Não, é o contrário. A impugnação ao cumprimento da sentença, você faz dentro do próprio processo. Já existe um processo, está tendo cumprimento de sentença, você só protocola uma petição lá dentro. Já o embargo à execução, você distribui uma ação, distribui um processo que é o embargo à execução. O seu pensamento está certo, mas é ao contrário. Tá bom, Maria? Quando eu falo de ação, é o direito de buscar de efetivamente buscar essa questão do Poder Judiciário. O embargo à execução, ele é dessa forma porque o legislador, ele optou por dar essa seriedade, tanto que se você perder aqui, você é condenado, por exemplo, ao pagamento de custas processuais. Se você faz o embargo à execução e perde, você tem que pagar honorários, custas, entende? Então, por isso que existe essa diferença que a própria doutrina fala, que uma é ação e a outra é uma petição incidental, uma petição dentro do processo. Maria, essa era a sua dúvida? Qual seria essa diferença? Conseguiu entender ou quer que eu repita? Não, eu entendi. Foi porque lá no Fred G, ele fala nos embargos de petição inicial. Recebi, ó. Agora, aí tá metido, ó. Maria Tereza, ó. Nós já sabemos que for penhorar aqui, que nós somos penhorar de Maria, viu? É só os livros mesmo. Mas o cirurgião é bom, não é, Maria? E o Fred Dier, eu não sei se vocês já repararam, eu sei que hoje é o último aula de conteúdo do semestre, do ano que eu tive com vocês, mas eu vou ter que revelar aqui para vocês uma coisa. Eu gosto muito de Fred Didier. Eu sei que vocês não devem ter reparado isso ao longo do semestre, né? Por isso que eu pedi foi ele. Fala, Eduardo, eu não sei, mas eu sempre senti um pouco uma predisposição. Mas eu acho o Fred Didier, o Alexandre de Freitas Câmara,
e o professor Humberto Teodoro Júnior, grandes doutrinadores da área processual civil. E o Fred Dier, ele fala da execução, do embargo à execução com uma característica de ação. Isso também você vai ver, sabe onde, Maria? No livro 1 ou 2 do Fred Dier, agora eu não me lembro, mas eu acho que é o 1, que o 2 eu acho que é meios de impugnação, mas que trata da questão da reconvenção. Vocês lembram da reconvenção? Ela também tem um caráter de ação. É porque a doutrina e a jurisprudência entende que é essa exteriorização do direito de ação ali sendo praticado. E que a petição seria só uma questão dentro de um processo. É só uma continuidade de um processo que já iniciou. Eduardo. Oi, Juliano. Talvez eu esteja compreendendo ou entendendo de uma forma diferente. Não sei se a Maria Tereza também tem a mesma. Por exemplo, nos dois casos, dá o início com a petição. Né? Sim. Só que um é uma petição dentro do processo, o outro você faz uma petição para ser analisado se vai caber a ação de embargo ali. Não, sim, e o embargo de execução é fora do processo originário. Você distribui um novo processo. Pois é, você vai lá e faz uma petição, sim, e o juiz vai analisar se aquela petição tem elemento suficiente para se transformar numa ação, não é isso? Ela é já... O embargo de execução, ele vai ser, sabe por quê? Mesmo se o juiz entender que o seu embargo de execução está errado, você vai ter que distribuir uma ação. Porque ele é feito fora do... O embargo à execução, ele é feito através de uma distribuição de um novo processo. Sim, eu entendi. Estou falando o seguinte, não é o mesmo juiz que vai analisar? É o mesmo juiz que distribui por dependência. Ele vai ser um outro processo, mas vai estar amarrado. Vocês lembram que eu falei quando a gente falou do embargo? Que ele estava pensado? Pode falar. Porque você vai fazer a petição e encaminha na secretaria. Sim, sim. Protocolar na secretaria. O embargo à execução, você vai ali protocolar na secretaria, a secretaria, por dependência, vai mandar para aquele juiz para abrir uma nova ação que será pensada a ação principal. Exatamente isso. No outro... Na impugnação. Na impugnação, você já faz dentro do próprio processo. Você só faz, tipo uma defesa que você faz ali, uma petição de defesa. Né? Dentro do próprio processo. Uma das grandes diferenças entre os dois é isso. A impugnação, eu faço uma petição falando assim, estou querendo fazer impugnação com cumprimento de sentença. Eu tenho que distribuir um novo processo, vai ter um novo número de processo? Não, é o mesmo. É lá dentro, acabou. Já o embargo da execução, aí segue toda essa caminhada que você está falando, Juliano. Eu tenho que distribuir, por mais que vai andar junto a pensado, é uma nova distribuição, tem um novo número de processo. É tanto que hoje eu estava fazendo uma impugnação aos embargos à execução. Eu estava me defendendo dos embargos à execução que a Fazenda fez. Na minha petição, eu coloco para o juiz não confundir o número do processo da execução, que eu distribuí, e o número dos embargos à execução, onde eu estou fazendo aquela petição de resposta à defesa do executado. Tá bom? É uma nova ação. Por que isso? Porque o legislador optou por fazer dessa forma diferente. Antigamente, o cumprimento de sentença, lá no CPC de 73, antes da reforma de 84, ó, pra você ver, estou indo lá nos antigamente, porque aí eu estudei com base nele. O cumprimento de sentença era igual o embargo à execução. Era autônomo, você tinha que fazer essa distribuição. Depois, lá em 1984, teve uma reforma dentro do CPC de 73 e começou a fazer a impugnação ao cumprimento de sentença, o cumprimento de sentença como um todo, ser uma caminhada dentro do... uma nova fase dentro do mesmo processo. E aí teve toda essa diferenciação que hoje também é utilizada. Cumprimento de sentença, a impugnação é feita dentro do próprio cumprimento de sentença, execução,
a defesa do réu, eu tenho que distribuir uma ação que é o embargo e execução. Conseguiu entender, Juliano? Maria Tereza, ficou claro? Ficou. Maravilha. Show de bola. Eu só não consegui achar a semelhança ali. Eles se assemelham, Maria, na caminhada. Muito, por exemplo, no que eu posso questionar. A semelhança é isso, que é a defesa e quais são os elementos que eu posso defender. Aí é muito parecido. Certinho? Mas o restante, por exemplo, existem sim diferenças. Aí tem um prazo de 15 dias nos dois. Os dois têm prazo de 15 dias para apresentar. A sentença, ela tem 15 dias, mas na realidade ela tem 30. Mas essa é a dúvida. Ela tem 15. Porque ela tem 15 dias voluntariamente. Se eu for olhar, depois de 15 dias. Entende? Os primeiros 15 é para pagar. Se você quiser juntar já a sua impugnação, perfeito. Mas o prazo de 15 dias mesmo para fazer a defesa no cumprimento de sentença é depois dos primeiros 15 que foram dados para você pagar. Nisso é diferente, porque na execução, não. Na execução você tem 3 dias. Ou paga em 3 dias, ou faz a defesa. Aí a defesa é diferente. Já no cumprimento, você tem primeiro 15, depois os 15 para defesa. Tá bom? Detalhe, pessoal, em vários pontos são diferentes. E isso a Maria está certa. Em várias questões que são analisadas, a forma que é, a nomenclatura, mas o que se assemelha é mesmo a questão de ser o mecanismo de defesa do réu, no caso executado, e quais os elementos que eu posso ali questionar através daquelas minhas defesas. Tá bom? Mas é lógico que existem muitas diferenças. Mas também questões que são parecidas. Se eu perco também a impugnação, cumprimento de sentença, tem condenação em honorários. Se eu perco embargo e execução, tem condenação em honorários. Isso são semelhanças. Combinado? Mas também tem diferença, igual a Maria está aqui ressaltando. Maravilha, então. Pessoal, falando ainda sobre suspensão, aí um detalhe, gostei de ver, sempre que tiver dúvida, me para, a gente conversa. Combinado? Também se suspende a execução quando o executado não possuir bens penhoráveis. Meu Deus do céu. Tem executado que não tem bem penhorável? O que vocês acham? Tem uns que meio que some os bens? O que vocês acham? Sim, não, talvez, com certeza. Sangue de Jesus. Oh, meu Deus do céu. A maioria. Eu tô querendo é pegar os devedor rico. Devedor rico, que é bom. Que você emociona. Você pode escolher. Eu vou, não, eu quero aquele. Não, esse não, esse não. Eu quero aquele bem. Os devedores que a gente vê na vida O devedor rico, ele põe tudo em nome de laranja. Não, mas a gente quer o rico mesmo. O rico correto. A gente quer encontrar um devedor rico correto. No Brasil, para achar isso é muito difícil. É uma tristeza. Porque eu vou falar a verdade. A pobreza dos devedor é uma pobreza que dá vontade de até se ajudar a pessoa. Você fala, não é possível. Não tem um centavo na sua conta? Vai fazer uma penhora online. Não tem um centavo. Ô, gente, é muito descarado. A gente tem que pegar esses devedor ricos, pegar uma Claro, uma TIM, uma Oi. A gente quer esses devedores que é digno, né? Você ia falar, Wagner? Pode falar, amigo. Desculpa ter te interrompido. É o político falando que... Nossa, a gente quer esses também tem um dinheirinho bom, né? Político também, meu Deus do céu. Mas na hora que você vai procurar os bens, cadê? Só Jesus na causa. Mas se você não encontrar bens penhoráveis, o processo vai ser suspenso. Daqui a pouquinho nós vamos falar mais especificamente sobre isso, combinado? Quarto, se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente em 15 dias não requerer adjudicação nem indicar outros bens penhorados. Penhorou um bem, tentou vender, não conseguiu vender. Aí, nos outros 15 dias, eu não adjudiquei aquele bem que não vendeu, ou eu não indiquei outros bens, aí o processo vai ser suspenso. É o que está no inciso 4º. Inciso 5º, vai ser suspenso quando for concedido o parcelamento de que trata o artigo 916. Que parcelamento é esse? Você já viram esse parcelamento? Em nome de Jesus, eu vou repetir a pergunta. Vocês já viram, na última aula, esse artigo 916?
Você viu que eu dei uma indireta na última aula? Aí, claro, com certeza, todo mundo aí, ó, do lado 116, oh, meu Deus. Para, moço, nós dominamos esse trem aí. O que é o 916? Só para a gente lembrar. É quando você, dentro do prazo para defesa, em vez de defender, você faz o quê? Paga 30%, mais honorários, mais custas, e aí você vai poder parcelar o restante em 6 vezes, em até 6 vezes. Durante o período que você está fazendo esse pagamento, o processo de execução fica suspenso. Nós vimos isso, pessoal. Aí, se você deixar de pagar, volta tudo de novo, te tira das profundezas do inferno, mas você vai pagar essa dívida. Combinado? Maravilha. Só que vocês viram que eu falei assim, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre o inciso terceiro. Essa suspensão, quando você não acha bens, ela tem algumas peculiaridades. Coloquei aí os primeiros 3 parágrafos. O que eles falam? O primeiro parágrafo primeiro, fala que, na hipótese desse inciso terceiro, o juiz vai suspender o processo pelo prazo de 1 ano, durante o qual também vai ficar suspensa a prescrição. Então, se eu não encontro bens, eu peço a prescrição, eu peço a suspensão e vai ficar suspenso por 1 ano. Parágrafo 2º fala que, decorrido o prazo máximo de 1 ano, sem que seja localizado ou executado, ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz vai determinar o arquivamento dos autos. Parágrafo 3º fala que os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo for encontrados bens penhoráveis. Parágrafo 4º ainda fala que, decorrido o prazo de 1 ano, lá do parágrafo 1º, sem que o exequente se manifeste, vai começar a correr o prazo de prescrição intercorrente. Suspendeu por mais de 1 ano. O exequente ficou calado, começou a contar prazo de prescrição intercorrente em nome de Jesus. Começa a correr, porque senão vai prescrever. Tranquilo? Perfeito. Parágrafo 5º fala: o juiz, depois de ouvir as partes, no prazo de 15 dias, poderá, de ofício, inclusive, reconhecer a prescrição do parágrafo 4º e extinguir o processo. Prescrição do parágrafo 4º é a prescrição intercorrente, aquela que acontece dentro do processo. Então, toma muito cuidado, que se suspender o processo, você tem que ficar atento, procurando novos bens, para que você consiga, sim, dar continuidade, senão vai operar a prescrição intercorrente. Tá bom? Ô, Eduardo, e qual é esse prazo, hein, dessa prescrição? Aí depende, normalmente as prescrições intercorrentes, 5 anos. Mas também vai depender muito da dívida, do que é que está sendo cobrado. Tá bom, Vale? Lá no artigo 206, se não estou equivocado, no Código Civil, tem os prazos prescricionais. Os prazos de prescrição no 205 fala 10 anos, quando não falar, mas tem prazo de 1, 2, 3, 4 ou 5. A maioria é 5 anos aqui para prescrição. Tá bom? Mas aí dá uma olhada lá, 205 e 206 do Código Civil. Combinado? Show de bola. Pessoal, no que diz respeito ainda à suspensão, o artigo 922 fala para a gente que, convindo as partes, o juiz vai declarar suspensa a execução durante um prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. Parágrafo 1 fala que, fim do prazo, sem o cumprimento da obrigação, o prazo retornará para o seu curso. Uma das questões que pode ocasionar a suspensão do processo de execução é quando as partes concordam. Aí vamos imaginar que eu viro para o Denilson e falo: Denilson, você está me devendo, Denilson, mas você quer parcelar? Aí Denilson falou: eu quero pagar parcelado em 10 meses. Eu falo: excelência, só para não dar muita bagunça, suspende o processo por 10 dias. Por 10 meses, perdão. Por quê? Porque nós vamos tentar que o Denilson pague tudo certinho. E aí, se ele não pagar, já estou no processo, vamos seguir a caminhada. O processo fica suspenso. Existe essa possibilidade, tá bom? Durante o período que ficou suspenso, não é cobrado, mas se voltar e o executado não tiver cumprido a obrigação, a execução vai voltar de onde ela parou, tá bom? E, além disso, na suspensão, o 923 fala para a gente que suspensa a execução não são praticados atos processuais, podendo o juiz, entretanto, salvo no caso de arguição de impedimento ou suspeição,
ordenar providências urgentes. Só para deixar claro que quando o processo está suspenso, ele para a caminhada. Salvo-se que tiver questões que são urgentes, tá bom? Mas isso é uma questão até lógica. Enquanto está suspenso, não tem caminhada processual. Perfeito? Show de bola. Vamos para o último ponto desse nosso encontro. A extinção do processo de execução. O processo de execução acaba, sim ou não? Ele só acaba, vocês já ouviram aquele ditado bonito? Só acaba quando termina. Sangue de Jesus tem poder. E aqui, lá no 924, fala para a gente as 5 situações que vão ocasionar a extinção da execução. Primeira hipótese, a petição inicial foi indeferida. Ué, por quê? Porque ela vai ter sido indeferida, a petição inicial teve um problema, não foi analisada, acabou ali, o processo está extinto. Segunda situação, quando a obrigação for satisfeita. Opa, nós vimos isso hoje, não vimos? Lá no comecinho da aula, artigo 904, a questão que envolve a satisfação da obrigação, é uma das questões que satisfaz. Satisfazendo a obrigação, uma das questões que ocasiona é a extinção do processo, até por lógica, tá bom? Terceiro, o executado tiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida. Se comprovar isso, ali está finalizada a execução também. Há também extinção da execução quando o exequente renunciar ao crédito. Como assim? Eu sou o exequente, eu posso abrir mão. Eu viro e falo assim, ó, Jamil estava me devendo 10 mil, mas pensando bem, eu vou renunciar, eu não quero mais os 10 mil. Você não quer mais o valor, se você renunciou àquele crédito, o que vai acontecer? Então devolve, viu, professor? Aí eu já estou devolvendo antes de receber. Sangue de Jesus tem poder. Mas aí seria uma renúncia, estou abrindo mão. E é lógico que se eu renunciei o crédito, igual o caso da Jamil, estou renunciando os 10 mil. Jamil me devia. Renunciei, para que vai ter execução se eu abrir mão? Entende? Por isso que a execução é extinta quando há renúncia. E por fim também vai se extinguir a execução quando ocorrer prescrição intercorrente. Nós acabamos de falar da prescrição intercorrente, aquela que acontece dentro do processo. Aí gera a extinção do processo, sim, tá bom? Mas essa extinção, ela vai ter um efeito quando? O 925 explica para a gente. A extinção só vai produzir efeito quando for declarada por sentença. Enquanto não tiver uma sentença declarando que aquela execução está extinta, ela não tem efeito. Então, a execução, ela só vai ser extinta quando for declarada isso por sentença do juiz. Tá bom? Então, por isso que você, se for a outra parte, tem que ficar atento para pedir para o juiz o quanto antes vir aqui se manifestar e declarar aquela extinção daquela execução. Tranquilo? Show de bola. Quero saber, ficou claro para todo mundo? Sim ou não? Perfeito, então. Fernanda aqui dando sim, Renata dando joinha, Maria Tereza joinha. Maravilha, então. Wagner também mandou sim, perfeito. Pessoal, vamos fazer assim, deixa eu só encerrar a gravação e volto para conversar com vocês rapidamente, pode ser? Para você que está assistindo esse encontro em algum outro momento, muito obrigado por ter participado aqui dessa caminhada, comigo e com seus colegas que estiveram ao vivo presentes. Eu desejo a você um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, a depender da hora em que assistiu esse encontro. Um grande abraço, até a próxima.